Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando comigo aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, eu queria te pedir um favor. Deixa aqui para mim nos comentários casos que você quer que eu traga para você aqui no canal. Não esquece de deixar logo no começo do vídeo o teu like, porque isso me ajuda muito. E te inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. Vou te contar hoje um caso extremamente macabro. Você já imaginou ser convidado para um casamento e acabar virando a refeição? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E eu vou te contar agora no caso de hoje. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Esse caso que eu vou te contar agora aconteceu em Narra, nas Filipinas, ali na província de Palawan. Por ser uma cidade pequena, uma província ali, um vilarejo, ocorriam pouquíssimos casos criminais que abalassem a cidade. O que mais ocorria era violência doméstica, conflitos de vizinho, dentre outras situações. Nada que fugisse muito da calmaria da cidade. Mas em uma manhã comum do mês de julho do ano de 2004, dois homens entram pela porta da delegacia parecendo estar completamente abalados. O homem mais velho, ele estava ali calado, com um semblante um pouco mais sério. Mas o jovem que o acompanhava estava com um semblante extremamente desesperado. E no meio do seu desespero, ele conta aos policiais. Com a voz completamente embaralhada de nervoso, ele diz: "Um homem foi morto". Então a polícia começa a perguntar para ele o que exatamente tinha acontecido. E como num filme de terror, ele solta a seguinte frase: "Ele morreu e os convidados do casamento o comeram". Assustados, os policiais pensaram que tinham entendido a palavra errado, mas então ele repetiu: "Ele morreu e os convidados do casamento o comeram". Ele afirmou que tinha visto tudo, estava presente no exato momento da morte e que já não aguentava mais esconder aquilo. E imediatamente os policiais notaram que estavam diante de uma das maiores atrocidades que já aconteceram no país. Então bora comigo para a investigação desse caso. O homem ao qual o rapaz se referia se chamava Benji Ngana. Benji era um rapaz de 25 anos, conhecido então como um rapaz de bom coração, trabalhador, que ajudava sua mãe em todas as responsabilidades da casa e morava na zona rural junto com a sua mãe e seus dois irmãos. Durante a semana, o Benji trabalhava nas plantações de arroz, que era a grande fonte de renda de Narra. Ele não ganhava muito, seu salário era pouco, mas o pouco que recebia dividia com a sua família. Benji não tinha histórico de briga, não gostava de confusão, não era um rapaz que gostava de bebidas alcoólicas. Então, aparentemente, ele era um rapaz extremamente reservado. Toda a comunidade ali foi convidada para um casamento que aconteceria entre dois jovens bastante conhecidos ali no vilarejo. Benji foi um desses convidados e prontamente compareceu. Esse casamento aconteceu no dia 17 de julho de 2004 e era uma cerimônia bem tradicional das Filipinas. Foi um casamento regado a muita bebida, muita comida, toda a cidade estava ali, incluindo a prefeita do local. Já estavam servindo a comida, a bebida e algumas pessoas já estavam ali meio alteradas, dançando muito alegres, comemorando ali a união daquele casal. Então ali no meio da comemoração, as pessoas pulando chamaram o Benji, que é o Benji Ganai, para participar dessa comemoração e ele começou ali pular também muito empolgado na dança. Quando de repente o Benji tropeça e ali, como um reflexo, ele escora a mão para frente e acaba sem querer tocando nas nádegas da noiva. Com o susto, ela grita ali no meio da festa, assustada com o que aconteceu, e todo mundo para e olha para aquele momento de constrangimento. A música parou, todo mundo ficou em silêncio, prestando atenção na confusão, e o Benji, ele não parava de pedir desculpas, o tempo inteiro pedindo desculpa pelo ocorrido, que ele havia escorregado, pediu desculpa para a noiva, para o noivo, para todos os presentes, e obviamente todo mundo viu que aquilo aconteceu sem querer.
Benji ali foi perdoado e alguém disse no meio do casamento, tá tudo bem, que a festa continue. E aí a música voltou a tocar e o casamento continuou ali, a comemoração normalmente. Mas tinha uma pessoa que ficou extremamente indignada com tudo isso. E para ele, não existia desculpa. O pai da noiva, seu Eládio, de 47 anos, ficou com um ódio tremendo de Benji por ter feito supostamente a sua filha passar por uma grande humilhação no dia mais importante de sua vida. Seu Eládio ficou extremamente furioso com o que aconteceu e começou a questionar como é que ele faz isso com a minha filha, como ele humilha a minha filha no dia do casamento dela dessa forma, como ele pôde ter esse tipo de atitude no meio de todas essas pessoas. E ele solta uma frase dizendo assim: jamais deixarei este homem impune. Então ele arma ali, né, uma cilada para o Benji. Ele reúne algumas pessoas, dentre elas o seu filho Gerald, de 21 anos, e mais 2 sobrinhos, Sabituari, de 36 anos, e June, que tinha por volta de 20 anos de idade. Levaram ali o Benji para uma região de Matagal. Mas como todos moravam ali no mesmo vilarejo, basicamente 50% das pessoas eram da mesma família. E June era primo de Benji. Eládio disse para os sobrinhos que ele iria só dar um susto em Benji, como forma de correção pelo que ele tinha feito. Mas chegando lá, a história foi diferente. Seu Eládio estava com uma faca, deu 2 golpes diretamente no peito de Benji. Esses 2 golpes foram suficientes para o Benji perder a vida. Mesmo caindo ali sem vida, os demais que estavam com seu Eládio começaram a bater, chutar e pegaram faca e começaram a dar tantos golpes de faca em Benji que ele ficou cortado em pedaços. O corpo dele já não tinha mais um formato de corpo humano. Ele ficou reduzido a vários pedaços de golpe de faca. Apesar da crueldade toda do que estava acontecendo, o seu Eládio ele tem uma atitude muito pior do que se pode imaginar. E ele chegou a assustar, inclusive, as pessoas que estavam com ele, o filho e os sobrinhos ali. O seu Eládio corta a língua e a orelha do Benji. E ali, após cortar os pedaços, ele simplesmente os come cru, da forma que estavam ali cortados. Todos estavam ali bebidos, né, em meio à comemoração ali do casamento. E o que eles fazem a seguir é mais brutal ainda. Eles pegam algumas folhas ali de palmeiras, né, de coqueiro, colocam ali um combustível para queimar e os pedaços do corpo de Benji para assar ali nas folhas de coqueiro. Algum tempo depois, quando eles notaram que a carne estava cozida, começaram a comer. Apenas um não queria comer, se negava a comer a todo custo, que era o June, primo do Benji. Mas ele foi ameaçado por Eládio. E depois de toda aquela cena que ele viu, eu imagino que ele jamais se negaria ao que o seu Eládio mandasse. Até porque ele estava ali em meio a outro sobrinho, o filho e seu Eládio, estaria em minoria. Então ele obedece o seu Eládio e também come da carne do seu primo. Quando ele coloca o primeiro pedaço na boca, ele começa a passar mal de nojo e vomitar muito. Mas com as ameaças do seu Eládio e dos demais que estavam ali, ele acaba comendo aquela carne. E ele diz no depoimento que até hoje ele nunca esqueceu aquele sabor terrível que ficou na sua boca. Quando o June então come ali a carne, os demais começam a rir dele, tirando graça, né, fazendo pouco de que ele estava comendo a carne do seu próprio primo. E durante essa brincadeira que eles estavam fazendo ali com o June, né, tirando pouco dele, tirando sarro da brutalidade que estava acontecendo, eles tiveram uma ideia. Nossa, isso aqui é carne, por que não levar e servir aos convidados do casamento? Exatamente isso. Por que não levar? Então o que eles fizeram? Pegaram ali o corpo, né, o que sobrava do corpo, e limparam, infelizmente como um animal. Tiraram os ossos, limparam, trataram ali, para levar para o casamento como uma carne. As partes internas e os ossos do Benji foram descartados perto do rio e a parte comestível
então foi levada para a celebração do casamento. Como a festa de casamento tradicional das Filipinas, ela dura muitos dias, existia uma parte separada ali no local do casamento para abatimento dos animais. Então eles iam abatendo o animal, tratando, comendo, e a festa ia continuando, regada a muita bebida, muita música, muito festejo. Eles levaram ali os restos, né, as partes cortadas da carne de Benji, para essa área onde era feito o abatimento dos animais. Então um dos rapazes que acompanhava o seu Eladio chegou com uma sacola de carne ali e disse: olha, eu cheguei aqui com mais carne para servir aos convidados, e deixou a carne ali no local e saiu, para que as pessoas da cozinha pudessem ali inserir nos demais pratos aquela carne. E afinal, que fim teve aquela carne ali, né? Aquela carne ali foi misturada à carne cozida de porco. E assim ela foi servida para todos os convidados da festa. Todos comeram, se fartaram e nem imaginavam o que estavam passando naquele momento. E as pessoas que fizeram isso estavam ali com certeza rindo por dentro, sequer ligando para o que estava acontecendo. Devido à brutalidade do que fizeram ali com ele, eu imagino que sequer ligavam para o que estava acontecendo naquele momento. E eles imaginaram que Benji não era uma pessoa influente, não era um rapaz ali muito quisto, muito dado à conversa, não era um rapaz muito popular, não sentiriam então a sua falta. A cidade inteira ficou em alvoroço posteriormente, dizendo o quanto que aquele casamento tinha sido maravilhoso, lembrando que era uma cidadezinha bem pequena, um vilarejo, o quanto que aquele casamento tinha sido maravilhoso, o quanto que tudo estava gostoso, os noivos estavam felizes, tudo que foi extremamente lindo, comida gostosa, bebida maravilhosa, festa muito divertida. E nem imaginavam o que tinham passado ali naquela festa. Mas uma senhora ficou extremamente preocupada porque o seu filho não voltou da festa do casamento. E era a mãe de Benji. Se passaram 8 dias que ela procurava o filho sem ter qualquer notícia. E ela perguntava para todas as pessoas do casamento se tinham visto o filho, se conseguiram falar com ele após a festa. Afinal, ele não era de fazer isso, ele não era de sumir do nada, era um rapaz extremamente introvertido e pouco saía. Foi então que, com essa busca e com esses questionamentos, uma pessoa se arrependeu do que tinha feito. O Jun, aquele primo do Benji, que estava ali no momento em que ele foi assassinado, que estava ali no momento em que ele foi levado para a região de mata, estava durante todo o procedimento que aconteceu ali com Benji, ele se arrepende de forma desesperadora do que aconteceu. Ele se dirige ao ancião da aldeia, do vilarejo ali, o que é comum, né, em regiões pequenas, em vilarejos. Então ele se dirige ali ao ancião e ele conta tudo o que aconteceu. O ancião ficou extremamente preocupado com o que aconteceu e ele meio que não acreditou naquilo. Ele disse: meu filho, mas essas histórias só podem ser antigas, porque realmente, antigamente, né, existia o canibalismo ali. Então ele disse: não, meu filho, isso não pode ter acontecido. Acreditou meio não acreditando e disse pro Jun ir na delegacia. Falou: não, então vá à polícia, se ocorrer um crime, vá à polícia reportar o que aconteceu. Então ele foi na delegacia e contou o que tinha acontecido. Falou também que durante as agressões ao Benji ele não participou, em nenhum momento ele bateu, ele esfaqueou, fez algo contra o primo. Infelizmente ele só tinha ido até ali dar um susto, achando que nada iria acontecer. E quando estava lá, as outras pessoas estavam armadas, né, com faca em punho, e não teria como sair de lá com vida caso começasse a se opor ao que estavam fazendo. Obviamente, ele foi preso naquele momento e deu o nome das pessoas que estavam envolvidas naquele momento ali de agressão e da morte do Benji. Naquele momento, ele falou apenas o nome do Eladio e do filho do Eladio. Ele não tinha comentado o nome daquele outro sobrinho, né, para tentar não envolver ele na história.
Mas alguns dias depois ele próprio também confessou e se entregou à polícia. Não bastava o depoimento, obviamente, os policiais tinham que ter alguma prova ali para mantê-los presos. Então, durante as investigações, o Jun leva eles à região onde teriam deixado aquelas partes que não utilizaram do corpo. No dia que o Jun levou os policiais, eles não encontraram nada e foram encontrar 2 dias depois, durante as buscas, a ossada e alguns tecidos de roupas queimados. Quando a polícia viu que o corpo, o que restava, eram pequenas partes e ossos, eles acreditaram então no que Jun havia contado, que o restante havia sido retirado, já que estava limpo, aqueles restos estavam limpos para consumo durante a festa de casamento. Obviamente, Eládio, o filho, e o outro sobrinho nesse momento já estavam presos e a polícia precisou contar à comunidade ali o que tinha acontecido. Imagine a polícia contar isso para uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhecia, onde basicamente todos estavam naquela festa de casamento, contar que eles haviam se alimentado de uma pessoa. Imagine o desespero dessas pessoas. Alguns vomitaram, alguns precisaram de atendimento médico, se desesperaram, ficaram com medo de intoxicação alimentar, de contaminação e ficaram extremamente abalados com o que aconteceu. Afinal, o que tinha acontecido não tinha mais volta. O consumo já havia sido feito. Essa história ela ficou conhecida não somente lá nas Filipinas, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Isso fez com que o turismo baixasse muito na região, porque as pessoas estavam acreditando que era uma região onde existiam canibais. Porque no passado, isso foi uma prática que existiu lá. E a história não foi exatamente essa, foi uma forma de vingança praticada contra uma pessoa em específico. Mas a notícia chegou ao mundo de uma forma diferente, o que abalou completamente o turismo nas Filipinas e trouxe ali uma imagem péssima para a região. A prefeita se manifestou sobre o caso, informou que a situação não era da forma que estava sendo contada, mas o turismo de fato despencou. O Eládio se dizia inocente, falava que não sabia exatamente de nada do que tinha acontecido, sempre mantendo a declaração dele de que ele não sabia de nada do que estava acontecendo. E até o momento só tinham 2 confirmações, 2 depoimentos e confissões do Jun e daquele outro primo, aquele outro sobrinho que estava ali junto com eles no momento da morte. O que mais choca é o motivo pelo qual eles cometeram uma atrocidade tão grande dessa, de forma tão violenta e brutal contra o rapaz. Simplesmente porque ele tropeçou ali e empurrou a noiva, tocando ali na nádega dela no momento do festejo ali do casamento. Ele tropeçou e empurrou ela. Não foi algo de propósito, não foi algo para envergonhá-la, não foi algo de caso pensado, foi algo que simplesmente aconteceu por um momento em que ele tropeçou durante a dança ali, a comemoração, e aconteceu isso. E por causa disso, o pai dela fez essa barbaridade toda aí com o Bendy. E não só com o Bendy, com todas as pessoas que estavam no casamento. Afinal, ele foi servido para todos que estavam presentes no local. Independente de ele estar sob efeito de bebidas alcoólicas, não tem qualquer justificativa para os atos escabrosos que foram feitos ali. Por conta da brutalidade do que aconteceu, a polícia começou a investigar alguns desaparecimentos da década de 80 ali da região e começou a imaginar, se o Eládio ele não tinha ali algum envolvimento, já que ele teve a prática de tirar ali a parte e comer naquele próprio momento. Então o ímpeto ali do Eládio fazia com que a polícia acreditasse que não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Infelizmente, a investigação ali sobre esses desaparecidos da década de 80 e 90 não levou a nada. Eles não tiveram provas contra Eládio e precisaram encerrar essa investigação. Então os 4 ali ficaram presos para julgamento. E de repente, tudo passou. Sim, tudo parou.
Não teve julgamento, não teve sentença, não teve movimentação jurídica, não teve nada. A história simplesmente sumiu. Por quê? Porque os 4 foram soltos. Quando a poeira baixou, os 4 foram liberados. E adivinha, liberados pelo quê? Por falta de provas. A ossada foi encontrada, as roupas queimadas foram encontradas, haviam os depoimentos e as confissões, mas eles foram liberados por falta de provas na investigação. O julgamento nunca aconteceu e o caso foi encerrado. E até hoje existem comentários na internet de que caso você, turista, vá para essas áreas das Filipinas, que você fique em resorts, em locais mais públicos, não vá muito para as regiões de mata, porque ainda existem desaparecimentos misteriosos na região. Não é um caso de canibalismo isolado. Existem alguns outros casos narrados que eu posso trazer aqui no canal para vocês depois. E é com essa sensação de impunidade que a gente termina aqui o caso de hoje. Deixa aqui para mim no comentário o que você achou do caso de hoje. Se você achou justo a liberação dos 4 por ausência de provas. Deixa aqui no comentário qual seria a sua reação se você fosse um convidado desse casamento. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo se você ainda não deixou, porque isso me ajuda muito. E te inscreve no canal. Te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria a continuar trazendo conteúdos para você. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Até a próxima!